A Amazônia é a selva tropical mais extensa do mundo, estando em 9 países sul-americanos. Na selva amazônica é possível encontrar uma abundante fauna e flora, por isso é considerada um santuário natural de inúmeras espécies muito peculiares. Estima-se que na Amazônia vivem mais de 1.500 espécies de animais, muitos deles em perigo de extinção. Cada animal chama a atenção por motivos particularidades, seja pela beleza, pelo comportamento ou pela raridade. Algumas espécies amazônicas são reconhecidas e temidas pelo poder e perigo. Vale a pena ressaltar que nenhum animal é cruel por natureza, como ainda se escuta em algumas situações. Simplesmente possuem um mecanismo de caça e defesa que podem torná-los potencialmente letais para os seres humanos e outros indivíduos que ameaçam o bem-estar ou invadem o seu território. Nesse artigo do Perito Animal vamos resumir algumas curiosidades sobre os animais perigosos da Amazônia. A aranha bananeira. Essa espécie de aranha pertence à família dos Ctenidae e é considerada, por muitos especialistas, como uma das aranhas mais perigosas e letais do mundo. Embora seja verdade que essa espécie acasalada Phaneutria fera, que também habita as selvas da América do Sul, tem um veneno mais tóxico, também é verdade que as aranhas bananeiras protagonizam o maior número de picadas nos seres humanos. Isso se deve não apenas pelo caráter mais agressivo como também com os hábitos filantrópicos. Costumam viver em plantações de banana e podem ser encontradas em portos e em plena cidade, pelo qual mantêm um contato frequente com os seres humanos, especialmente com os trabalhadores agrários. Trata-se de uma aranha de tamanho grande e aspecto imponente, cujos exemplares adultos costumam ocupar toda a superfície da palma da mão de uma pessoa adulta. Possuem 2 grandes olhos frontais e 2 olhos pequenos localizados a cada lado de suas patas grossas e peludas. As largas e fortes presas chamam a atenção e permitem inocular facilmente o veneno para se defender ou imobilizar as presas. Escorpiões titius. Na América do Sul existem mais de 100 espécies de escorpião pertencentes ao gênero Titius. Apesar de apenas 6 dessas espécies serem venenosos, suas picadas matam cerca de 30 vidas humanas todos os anos apenas no norte do Brasil, por isso, formam parte da lista de animais perigosos da Amazônia e venenosos também. Esses frequentes ataques se justificam pela grande adaptação dos escorpiões nas zonas urbanas, fazendo que o contato com as pessoas seja praticamente diário. Os escorpiões titius venenosos têm um poderoso veneno na glândula bulbosa, que podem inocular por meio de um ferrão curvado que possuem na cauda. Uma vez injetado no corpo do outro indivíduo, as substâncias neurotóxicas do veneno causam paralisia quase instantaneamente e podem levar a um ataque cardíaco ou respiratório. Trata-se de um mecanismo de defesa, mas também de uma poderosa ferramenta de caça. Sucuri verde. A famosa sucuri verde é uma cobra constritora endêmica dos rios amazônicos, compondo a família das boas. Essa é uma espécie de cobra conhecida como uma das mais pesadas, uma vez que um exemplar desse tipo de cobra pode chegar a pesar 220 kg, existem controvérsias sobre se ela é ou não a maior delas. Isso porque, a Python reticulata, Python reticulatus, costuma ter alguns centímetros a mais do que a sucuri verde, apesar do peso corporal ser muito menor. Apesar da má fama conquistada em grande parte dos filmes que levaram seu nome, as sucuris verdes dificilmente atacam os seres humanos, já que as pessoas não formam parte da cadeia trófica. Quer dizer, as sucuris verde não atacam os seres humanos para se alimentar. Os raros ataques da sucuri verde a pessoas são defensivos, quando o animal se sente ameaçado de alguma maneira. Na realidade, as cobras geralmente têm uma personalidade mais tranquila do que agressiva. Se elas puderem escapar ou se esconder para economizar energia e evitar um confronto, certamente farão. Jacaré-aço. Mais um na lista dos animais perigosos da Amazônia está o jacaré-aço. É uma espécie do gênero Melanosuchus que sobreviveu. O corpo pode chegar a medir até 6 metros de largura e tem uma coloração preta quase sempre uniforme, estando entre os maiores crocodilos do mundo. Além de ser um excelente nadador, o jacaré-aço também é um caçador implacável e muito inteligente, com mandíbulas muito poderosas. A alimentação inclui desde pequenos mamíferos, aves e peixes até animais de porte grande, como veados, macacos, capivaras e javalis. Por aqui, Electrophorus electricus. As enguias elétricas têm muitos nomes na cultura popular. Muita gente confunde com as cobras aquáticas, mas as enguias são uma espécie de peixe que pertence à família Gynotida. Na realidade, trata-se de uma espécie única do seu gênero, com características mais particulares. Sem dúvida, a característica mais reconhecida, e também mais temida, dessas enguias é a capacidade de transmitir correntes elétricas desde o interior do corpo para o exterior.
Isso é possível porque o organismo dessas enguias possui um conjunto de células muito especiais que permitem emitir poderosas descargas elétricas de até 600 watts, uma voltagem superior a qualquer tomada que você tenha na sua casa, e, por esse motivo, se considera um dos animais perigosos da Amazônia. As enguias utilizam essa particular habilidade para se defender, para caçar as presas e também para se comunicarem com outras enguias. Jararaca do Norte. Entre as cobras mais venenosas da Amazônia, você deve encontrar a jararaca do norte, uma espécie que protagonizou um grande número de ataques letais a seres humanos. Essas quantidades alarmantes de mordidas a pessoas se explica não apenas pela personalidade reativa dessa cobra, mas também pela sua grande adaptação às zonas habitadas. Apesar de viver naturalmente nos bosques, essas cobras se acostumaram a encontrar muito alimento em torno das cidades e da população, já que os resíduos humanos costumam atrair ratos, lagartixas, pássaros e etc. São cobras de grande porte que podem alcançar facilmente os 2 metros de largura. São encontradas exemplares em tonalidades marrom, esverdeado ou cinzentas, com riscas ou manchas. Essas cobras se destacam pela eficácia e enorme estratégia de caça. Graças a um órgão conhecido como fossetas loreais, que se encontram entre o focinho e os olhos, são capazes de detectar facilmente o calor corporal dos animais de sangue quente. Ao identificar a presença de alguma presa, essa cobra se camufla entre as folhas, ramos e outros componentes do caminho e aí espera pacientemente até reconhecer o momento exato para um ataque letal. E raramente erram. Piranhas amazônicas. O termo piranha é utilizado popularmente para denominar diversas espécies de peixes carnívoros que habitam os rios da Amazônia. As piranhas, também conhecidas como caribes na Venezuela, pertencem à vasta subfamília Serrasalmina, que também compreende algumas espécies de herbívoros. São predadores vorazes que se caracterizam pelos seus dentes muito afiados e pelo grande apetite carnívoro, sendo mais um entre os animais perigosos da Amazônia. No entanto, são peixes médios que costumam medir entre 15 e 25 centímetros, apesar de terem sido registrados exemplares com mais de 35 centímetros de largura. São animais capazes de devorar aves e mamíferos inteiros em questão de minutos pois costumam atacar em coletivo, porém as piranhas dificilmente atacam os seres humanos e não são tão ferozes como relatadas nos filmes. Sapos ponta de flecha. Quando se fala de Dendrobatidae fazem referência a uma família e não apenas a uma espécie. A superfamília Dendrobatidae que está relacionada com a família Aromobatidae compreende mais de 180 espécies de anfíbios anuros que popularmente são conhecidos como sapos ponta de flecha ou sapos venenosos. Esses animais são considerados como endêmicos da América do Sul e parte da América Central, habitando maioritariamente a selva amazônica. Na sua pele carregam um veneno potente chamado batracotoxina, que costumava ser utilizado pelos índios nas pontas das flechas para provocar uma rápida morte dos animais que caçavam para se alimentar e também dos inimigos que invadiam seu território. A espécie de Dendrobatidae considerada como a mais venenosa do Amazonas é a Phyllobates terribilis. Esses anfíbios de cor amarela possuem pequenos discos nas patas, pelo qual podem aguentar firme sobre as plantas e ramos da úmida selva amazônica. Estima-se que uma pequena dose do seu veneno pode matar até 1.500 pessoas, por isso, esses sapos ponta de flecha estão entre os animais mais venenosos do mundo. Formiga correição. A formiga correição é um dos animais perigosos da Amazônia. Podem parecer pequenas à vista, mas essas espécies de formigas são caçadoras implacáveis, que possuem mandíbulas poderosas e muito afiadas. São conhecidas popularmente como formigas soldado ou formigas guerreiras pela forma como atacam. Legionárias marabuntas, nunca costumam atacar sozinhas, mas sim convocam um grande grupo para bater as presas de tamanho maior que os delas. Atualmente, essa nomenclatura designa informalmente mais de 200 espécies pertencentes a diferentes gêneros da família Formicidae. Na selva amazônica predominam as formigas soldado da subfamília Cetoninae. Através da picada, essas formigas injetam pequenas doses de veneno tóxico que debilita e dissolve os tecidos das suas presas. Logo, utilizam as poderosas mandíbulas para desmembrar o animal abatido, permitindo com que alimentem a si mesmas e também suas larvas. Por isso, são conhecidas como as menores predadoras e mais vorazes de toda a Amazônia. Ao contrário da maioria das formigas, as formigas soldado não formam um ninho se não carregam suas larvas e estabelecem acampamentos temporais onde encontram boa disponibilidade de alimento e abrigo seguros. Arraias de água doce. As arraias de água doce fazem parte do gênero de peixes neotropicais chamado Potamotrigon, que conta com 21 espécies conhecidas. Habitam todo o continente sul-americano, com exceção do Chile. A maior diversidade de espécies se encontra nos rios amazônicos.
Essas arraias são vorazes predadores que, com a boca presa na lama, seccionam vermes, caracóis, pequenos peixes, lapas e outros animais fluviais para se alimentarem. Em geral, essas arraias levam uma vida tranquila nos rios amazônicos. No entanto, ao se sentirem ameaçados, podem ativar uma perigosa técnica de defesa pessoal. A partir da sua musculosa cauda, sobressaem numerosos e minúsculos espinhos, que costumam estar ocultos por uma bainha epitelial e estão cobertos por um poderoso veneno. Quando o animal se sente ameaçado ou percebe um estímulo estranho em seu território, as espinhas cobertas de veneno se sobressaem, a arraia sacode a cauda e utiliza como um chicote para afastar os possíveis predadores. Esse potente veneno destrói o tecido cutâneo e muscular, provocando intensa dor, dificuldade de respiração, contrações musculares e danos irreversíveis aos órgãos vitais, como o cérebro, pulmões e coração. Dessa forma, arraias de água doce formam parte dos animais perigosos da Amazônia e também mais venenosos. Onça-pintada. Mais um animal na lista de animais perigosos da Amazônia é o jaguar, também conhecido como onça-pintada. É o maior felino que habita o continente americano e o terceiro maior do mundo, atrás apenas do tigre de Bengala e do leão. Além disso, é a única das 4 espécies conhecidas do gênero Panthera que pode ser encontrada na América. Apesar de ser considerado um animal muito representativo da Amazônia, sua população total se estende desde o extremo sul dos Estados Unidos até o norte da Argentina, incluindo boa parte da América Central e América do Sul. Como podemos imaginar, trata-se de um felino carnívoro de porte grande que se destaca como um exímio caçador. A alimentação inclui pequenos e médios mamíferos até répteis de grande porte. Infelizmente, é um dos animais que se encontram em um grande perigo de extinção. De fato, a população foi praticamente eliminada do território norte-americano e se encontra reduzida em todo o território sul-americano. Nos últimos anos, a criação de parques nacionais nas regiões da selva colaboraram com a preservação dessa espécie e para o controle da caça esportiva. Apesar de representar um dos animais mais perigosos da Amazônia, é uma das criaturas mais bonitas e, como mencionamos anteriormente, ameaçadas devido à atividade humana. E esses são os animais mais perigosos da Amazônia. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e comenta aí qual desses animais você achou mais perigoso ou interessante. Por hoje é só, até a próxima. Tchau.